1 Reis 18, do versículo 17 ao 39. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que os Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. Amém? Diz assim: É boa esta palavra. É boa esta palavra. É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponham fogo. E tomava o bezerro que lhes dera, e o preparava, e invocava o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha algumas coisas de fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e colanceiros, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção. Então Elias, a todo o povo: Chegai-vos a mim. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Diz assim: restaurou-nos o altar que estava quebrado. Restaurou o altar que estava quebrado. E Elias tomou 12 profetas, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será a coroa. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 câmaras, derramai sobre o alto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao altar, ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje
que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu quiseste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no leito. Porque vendo todo o povo caiu sobre seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai amado, pela tua palavra, que é a verdade, que é viva, que é eficaz, Pai. A tua palavra que penetra os corações, a alma, a medula, e corta com uma faca de dois gumes. No nome de Jesus, a tua palavra, Senhor Deus de Israel, que nos ensina e que produz, Senhor Deus de Israel, a nossa vida, Senhor Deus de Israel, um fruto, Senhor, para ganharmos, Senhor, para podermos alcançar, Senhor, a nossa vida e as vidas que vierem após nós, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, te louvamos por esta palavra, te louvamos pelo teu Espírito, Senhor Deus, que já se manifesta neste lugar, Pai. Te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor possa falar, Senhor Deus, a cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa manifestar a tua graça sobre cada vida aqui, Senhor. No nome de Jesus, que nós possamos diminuir e o Senhor cresça, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Essa palavra é conhecida, é reconhecida, a maioria conhece essa palavra, essas profecias do profeta Elias, que fez mostrar para os profetas de Baal que os deuses deles não eram nada, não tinha poder nenhum, não tinha validade nenhuma, não tinha palavra nenhuma. Mas nosso Deus é poderoso para fazer. Nosso Deus é um Deus grandioso até os dias de hoje. E o tema da minha mensagem nessa noite é restaurando o altar de Deus na nossa vida. Restaurando o altar de Deus na minha e na sua vida. Amém? A palavra restauração significa reparo, conserto, recomposição de algo, reparação de algo. Foi o que ele disse naquele período. Ele estava vivendo tempos difíceis, tempos de luta, de prova, sendo perseguido. E o povo de Israel estava vivendo também junto com ele aquela mesma perseguição, aquela mesma luta. Havia apostasia, o tempo de Deus já não importava mais naquele povo. O altar de Deus estava em ruínas, perdido. Mas fazendo um paralelo com as nossas vidas no dia de hoje e com aquela época, parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Os pecados são os mesmos, e muitas vezes o altar de Deus na nossa vida também está em ruínas. Às vezes deixamos o altar de Deus de lado. O que significa o altar de Deus para a nossa vida? Santidade, presença de Deus, fé, vida com Deus. É isso que o altar de Deus para nós. O Senhor Jesus, antes de ser traído, ele orou ao Pai pelos seus discípulos, dizendo: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim como o Pai e Jesus são um, nós agora somos um em Jesus e no Pai. E repetimos o caráter do Filho e do Pai. Isso está lá em João 17:21, a primeira parte do livro. Mas como é importante entender que estamos vivendo tempos cruciais, nos faz devemos agir com firmeza, com plena convicção do chamado que Deus tem para a nossa vida. Plena convicção
do chamado que Deus tem para cada um. No mundo espiritual, as forças da vontade estão lutando, guerreando de uma maneira desesperada, de uma maneira cruel, para controlar a vida das pessoas. Porque o inimigo, ele sabe o tempo dele. Ele sabe que no tempo dele, ele não vai conseguir vencer. Então, quanto mais pessoas, quanto mais vidas ele conseguir tirar da presença de Deus, ou levar para junto dele, é vitória. Uma vida ele tira de dentro da igreja, é vitória. Da mesma maneira como aconteceu na época dele, o povo adorava Baal, adorava um Deus falso, um Deus enganador, que enganava, que tirava as pessoas da presença de Deus, conseguia conquistar aquelas pessoas fracas, inocentes, sem conhecimento. Deus está levantando servos que restauram os dias de hoje. Deus está levantando cada um de nós para restaurar o seu, para trazer de volta uma genuína adoração e para que tome decisão de tirar todos os deuses alheios de nossas vidas, determinados a servir o Deus Santo, deixando de lado. E deuses, às vezes as pessoas acham que Deus é santo, não, Deus tem várias formas de nós criarmos um Deus. O Deus dinheiro, mamon, esse é um Deus. O Deus casa, o Deus carro, o Deus trabalho, o Deus casamento. Tem pessoas que às vezes não deixam de ir para a igreja e ficar cuidando do meu casamento, mas às vezes na igreja ele cuida mais do casamento dele do que da casa dele, porque ele vai orar, ele vai clamar, ele vai buscar, ele vai alcançar a bênção para a vida dele, para o casamento dele, para os filhos dele, na igreja, na comunhão com os irmãos, na vida, em oração, em jejum. Então nós temos Deus de uma oração. Nós podemos criar vários tipos de Deus nas nossas vidas. Amém? Compreendem o que eu estou querendo dizer? Amém? E para restaurar, tá bom começar as lições que o tempo é curto. Para restaurar o altar de Deus precisamos, primeiro, falar a palavra de Deus. Falar, eu até enfatizei aqui 2 vezes, falar a palavra de Deus. Olha o que diz a parte B do versículo 36 do capítulo 18. E que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E olha o que diz o Salmo 18, que eu amo. Certo que eu tenho a oportunidade de mencionar a palavra. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E um escudo para todos os que nele confiam. Amém? Linda essa palavra, eu amo essa palavra. Elias não estava falando por si mesmo, mas falava as palavras que Deus determinava para ele. Ele era um profeta de Deus. E o que ele falava vinha da vontade de Deus para a vida dele. Por isso ele diz aqui no 18:36. Olha o que ele diz no 18:36, mesmo? Perdi aqui, perguntar. É o desespero. Meu Jesus amado, meu
Jesus Cristo, minha vida. Leia aí, André. 1 Reis 18:36 para mim, por favor. 18:36. Segunda parte. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Segundo a tua palavra. Amém. É a palavra de Deus. E é isso que nós temos que usar nos dias de hoje. A palavra de Deus. Ela é quem vai libertar. Ela é quem vai conseguir, através do Espírito Santo, convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Ela que vai convencer uma pessoa a confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela que vai conseguir restaurar o altar, tanto nosso como daquelas pessoas que estão perdidas. Amém? Glória a Deus. Então cada um de nós é como um profeta, e nossas palavras são como profecias. Todas as palavras, quando saem dos nossos lábios, se transformam em uma semente. Semente. A semente, qual é a semente? A palavra viva do Senhor. Cada palavra que você pronuncia será um alimento para aquela pessoa que você lançou a palavra. E para você mesmo. É um alimento para nós, cada dia. Por isso que a palavra de Deus, os pastores ensinam, os pregadores falam, os líderes falam, a palavra de Deus tem que ser lida todos os dias, porque ela é um alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Ela nos alimenta cada dia. Ela nos faz viver a cada dia intensamente na presença de Deus. Ela nos ensina a estarmos buscando. O que hoje você semeia por suas palavras é o fruto que deverá comer amanhã. Amém? Elias era um homem que conhecia profundamente o poder das palavras. Também sabia que Deus o havia chamado para restaurar o altar que estava sendo profanado na sua nação. Mas primeiro ele tinha que restaurar o altar dele, a vida dele. E Deus levantou Elias de uma maneira sobrenatural para enfrentar o rei e governar Israel, e para que caísse dos olhos do povo o véu, e que pudesse reconhecer que o Deus conhecido como Baal não era o Deus verdadeiro, mas um simples ídolo. Por isso a palavra tinha que ser lançada, falada, profetizada, porque a palavra é a verdade. Agora vamos acertar que eu deixei marcado. João 17 diz assim: santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E foi o que Elias fez. Elias falou a palavra que era a verdade, e era a verdade. A palavra não era Deus, era simplesmente um ídolo. Por isso que ele não conseguiu fazer aquilo que eles queriam que ele fizesse. Clamavam, gritavam, choravam, se saqueavam, mas ele não respondia. Era um Deus falso, enganador. Amém? Segundo, restaurar o altar de Deus em nossa mente. Em nossa mente. Amém? Vamos restaurar o altar de Deus em nossa mente. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis. Gênesis. 1 Reis. Achei. 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Israel tinha outro Senhor, que não era o Deus de Israel. Jezabel havia mandado matar todos os seus profetas, exaltando os falsos, os bruxos que adivinham. A idolatria era um pecado abominável aos olhos de Deus. Ele sempre exige exclusividade. Não admite que o adore juntamente com outros deuses. Algumas pessoas permitem que seu coração se encha de egoísmo. Olha, eu falei dos deuses dela: egoísmo, soberba, orgulho. E como resultado, seu coração fica dividido. Por um lado, ouve a voz de Deus, mas a próxima a ele está a voz do inimigo. Está ao vosso redor, bramando como um leão, a quem possa tragar, trazendo um conflito interior, deixando dúvida, deixando aquela pessoa que já não está, ela está meia fraca, deixar mais com dúvida ainda. Às vezes vem ao culto, sai daqui cheio de fé, de esperança, renovado, mas no outro dia, quando se depara com a realidade do dia a dia, parece que a fé se acalma, se enfraquece, porque o inimigo está lançando setas para que o altar dela seja quebrado, para que o altar dela seja deixado de lado. Ao altar, ao Deus verdadeiro, ela o abandona. Será que é a Deus mesmo que essas pessoas estão servindo, o Deus verdadeiro? Será que é ao Deus Altíssimo, ao Deus justo? Temos que vigiar nas nossas saídas, para não deixar o altar de Deus de nossa vida vazio. Nós temos que deixar o altar de Deus preenchido para a nossa vida todos os dias, todos os momentos. Se for necessário restaurar ele todo dia, restaure o altar de Deus todos os dias. Se achegue ele, busque ele, ame ele. Ame a mim, responder que ele coisas grandes e fortes não são. Ame a mim, somente a ele. Não deixando o altar vazio, quebrado, em ruínas, abandonado. Viva na presença do Senhor todos os dias. Ainda que o Senhor nos falasse claramente o que devemos fazer, em seguida vem a voz do adversário e enche nossa mente de mentiras, argumentos falsos, enganadores, para nos afastar do propósito divino. É por isso que o diabo está ao nosso redor. Para quê? Para nos afastar do propósito divino em nossas vidas. E qual é o propósito divino da nossa vida? Para nossas vidas. É a palavra certa, para nossas vidas. O propósito divino para nossas vidas é a vida eterna, é a salvação. Esse é o propósito divino para a vida de cada um. E às vezes nós nos esquecemos que o que Deus tem para nós está na vida eterna, junto com Ele. Jesus diz: vou para o Pai preparar lugar para vocês. E Ele deixou quem? O Espírito Santo, para nos consolar, nos ajudar a vencer essas mentiras de Satanás que lançam na nossa vida. E como Satanás tem lançado mentira, enganação, que muitos estão até ouvindo,
as mentiras e as enganações de Satanás. Mas o propósito divino é para todos aqueles que creem, que acreditam no Deus verdadeiro, no Deus fiel, na palavra de salvação. Amém? Elias teve que confrontar o povo, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você não pode servir a dois pensamentos. Nós não podemos servir a dois pensamentos, a dois deuses. Nós devemos servir somente a um. A um Deus poderoso, a um Deus vivo, a um Deus eficaz, a um Deus que faz milagres todos os dias das nossas vidas. Às vezes nós nem percebemos até os livramentos que Deus nos dá diariamente. Então devemos simplesmente adorar um Deus verdadeiro, fiel, e deixar esses deuses que tentam nos tirar do caminho do Senhor do lado de fora da nossa vida. Trancá-los eles e jogar fora numa caixa preta e abandoná-los e viver somente no altar do Deus vivo, somente no altar do Deus verdadeiro, que se chama Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová Shalom, o Deus das nossas vidas, o que cura, o que salva, o que restaura, o que transforma, o que muda, o que alegra, o que ama. Esse é o nosso Deus verdadeiro, nosso Deus fiel. Somente a Ele devemos servir. Não devemos ser os escravos dos nossos desejos certos, das nossas vontades, mas devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus, que é fiel e que é verdadeira, como diz o Salmo 18. Amém? Louvado seja Deus. E terceiro e último, restaurar o altar de Deus com oferta correta. É assim que Deus restaurar o altar de Deus na nossa vida. Olha o que diz lá o Salmo 18, é o 1 Reis 18, 33. Então ordenou a lei, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lei. E disse: enchei de água 4 canas, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lei. Ele disse: fazei a segunda vez, e eu fizer a segunda vez. Ele disse ainda: fazei a terceira vez, e eu fizer a terceira vez. Oferta correta, da maneira certa, do jeito que Deus falou para ele fazer, ele fez. Do jeito que Deus mandar nós fazermos, nós temos que fazer. Nós temos que ser obedientes. Porque a palavra de Deus, ela é tremenda. Se nós fazermos do jeito que Deus manda, se você pedir para o pastor Zé Roberto orar pela sua vida, pastor, eu estou com esse problema assim, assado. E o pastor Roberto fala assim: vai lá, faz isso aí, que vai dar certo. E você for lá e fazer diferente, você acha que vai dar certo? Não vai dar certo. Talvez a vida com Deus é mais ainda. Nós temos que obedecer e fazer conforme a palavra de Deus. Ele sabia que se apresentasse a oferta correta, Deus a receberia enviando fogo do seu Espírito para consumi-la. Que oferta estamos colocando no altar da nossa adoração? Qual é a oferta que estamos oferecendo? Será que é a oferta correta? Algo que diz Romanos 12, 1.
Romanos 12, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Essa é a oferta de adoração que devemos oferecer a Deus. Em sacrifício vivo, nós somos um sacrifício vivo, verdadeiro. Colocar no altar de Deus, colocar. Sacrifício vivo somos nós, não é? Eu sou vivo, você está vivo. É o sacrifício vivo, colocar diante do altar do Senhor e oferecer a Ele nossa vida. Ter comunhão verdadeira com Ele. Ter uma comunhão santa com Deus. E nos colocar lá e falar, pedir, orar, clamar, adorar. Encher o altar de Deus de adoração. Aí Ele vai se ligar. E vai te responder, e vai te ajudar. Deus deseja ver nossas vidas de obediência como sacrifício no altar. Isso significa que devemos colocar nossa vontade em harmonia com o desejo do coração de Deus. Vai entendendo isso? Colocar nossa vontade em harmonia com o desejo do coração. Muitos dos que dizem servir a Deus, na realidade, não estão fazendo o que o Senhor determina, mas oferecendo suas vidas apenas de lá, só de falar, e não com os seus atos, e não com o seu coração. Só falam, só abrem a boca, mas o coração está petrificado para nós. Muitos estão assim nos dias de hoje. Temos que vigiar para que não cheguemos a esse ponto. Quantas pessoas estão brincando de servir ao Senhor? Um dia, cada um de nós vai estar frente a frente com Deus. Nós vamos estar frente a frente. Nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos e pelo que nós não fazemos. Vamos dar conta de cada ato que fizemos na terra. Por isso precisamos viver aquilo que pregamos e falamos. Viver o que é santo, o que é verdadeiro. Falar o que a palavra nos ensina a falar. Quantas vezes ouvimos uma palavra de Deus, recebemos cura, libertação para servir a Deus, mas às vezes somos confrontados de uma forma tão cruel, e a palavra de Deus não é falada, e às vezes nos acovardamos, temos medo quando somos confrontados. A palavra não sai da nossa boca pelo medo de sermos deixados de lado por um amigo, por um familiar. Falo de mim mesmo porque às vezes na minha família não é fácil. Eu peço até a misericórdia de Deus pela minha vida. Eu tenho um irmão que eu oro a Deus toda vez que eu vou me encontrar com ele. Eu tenho um irmão e um cunhado, que é assim. E para mim não criar picuinha no meio da família, às vezes eu fico calado. Porque se eu falar, porque eu já falei muitas vezes, fui confrontado, falei e debati, e bati o pé e eu falava, não aceito o que vocês falam do meu Deus. Não aceito o que vocês falam do meu Senhor. E ficaram até um período sem falar comigo. Um bom tempo. Hoje eu estou restaurando o meu relacionamento com meus cunhados, com a minha família. Estou restaurando. Aos poucos, estou ganhando confiança nisso. Mas por causa da palavra,
causa do meu Deus, eu perdi a amizade do meu corpo. Deus sabe. E às vezes nós temos isso. Eu não tenho medo. Eu falo para qualquer um. Falo para qualquer pessoa. Se confrontar e falar coisas que não deve de Deus na minha frente, foi o que eu falei para eles. Vocês podem falar à vontade, nas minhas histórias. Mas na minha frente vocês não falam. Porque se falar, vocês vão ouvir. Que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Meu Deus é verdadeiro, é fiel. E eu não vou aceitar que vocês desonrem a palavra de Deus na minha vida. Mas, louvado seja Deus, que estamos vivendo dias bons. Eu estou vivendo dias bons com a minha família. Mas tem horas que eu tenho que respirar, clamar a Deus em espírito, para mim não dar um chute, um coice deitado, sabe, pastor? Sabe aquele coice deitado? E eu sou assim, eu sou meio pessoa bem. De mim pode falar com o cara, irmão. Você pode me xingar, você pode me humilhar, você pode falar o que você quiser de mim, que você é isso. Eu não estou nem aí, nem li. Eu fiz chimoso, meus ouvidos nem ouvem essas coisas. Mas falar de Deus, eu fico assim, eu fico estressado, nervoso. Sabe, se eu não consigo responder à altura daquela pessoa, então eu fico mais ali. Porque às vezes você tem que se segurar mesmo, porque às vezes você vai perder uma amizade que você tem, você não consegue mais trazer aquela pessoa para perto de você, você não consegue trazer mais para perto da palavra. Porque aquela pessoa vai estar vendo, olha o crente lá, olha como que ele me respondeu, olha como que ele me falou, olha o crente lá, assim que eles falam, olha o crente, isso é crente. Então, misericórdia, Senhor, temos misericórdia de nós, o Senhor compreende. Quantas vezes ouvimos, né? Uma palavra de Deus, recebendo como que eu disse. E às vezes o Senhor concordamos, às vezes é por causa disso. Se for por causa disso, Deus vai ter misericórdia. Porque depois você vai ter a oportunidade de pensar com aquela pessoa, no espírito ali, não na entretenimento, não na hora da raiva. Você vai ter calma, você vai orar a Deus. Olha bem, você vai orar a Deus e vai falar: Deus, meu Deus, me dá uma oportunidade para falar para aquela pessoa a verdade da tua palavra. E que o Espírito Santo possa penetrar bem dentro do coração dele. E ele entender que o Senhor é Deus fiel. Amém? Glória a Deus. A vida de Abraão é um dos maiores exemplos de obediência e entrega. Ele era muito feliz com o seu filho Isaac. A promessa que desejava por anos havia se cumprido. Mas quando Deus lhe pediu que o sacrificasse em seu altar, ele não hesitou nem por um instante. Ele obedeceu, ele confiou, ele colocou o seu filho no altar. Mas Deus compreendeu Abraão. Deus entendeu a obediência de Abraão. Deus não tirou o filho dele. Amém? Ele nem sabia que Deus consumiria seu sacrifício. Por isso lhe pediu que enviasse fogo do céu sobre ele. Os profetas de Baal quiseram fazer o mesmo, mas não deu resultado. Não caiu fogo, e nem qualquer outra manifestação, porque Baal não era Deus. Quando o profeta orou, caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Isto nos ensina que quando unimos nossa mente aos pensamentos de Deus, seu fogo virá, tomará nossa vida e acenderá uma chama que arderá e que vai trazer a salvação às pessoas que estão no nosso lado. Amém? E eu concluo essa palavra.
com essa palavra. O fogo arderá e vai trazer a salvação às pessoas que estão ao nosso redor, porque o nosso altar vai estar restaurado. Nosso altar vai estar na presença de Deus, cheio do Espírito. Nós vamos estar lá restaurado, curado, sarado, transformado, e as pessoas vão olhar para nós e vão sentir desejo, alegria de estar junto com a gente. Eu quero ser igual aqui, eu quero ser igual aquelas. Restaurar significa pôr em ordem nossa própria vida. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e você deve entender que a sua vida não pode ser um caos. Ao receber Jesus, sua vida deixou de pertencer a você mesmo e agora ela é de Deus. Deixou de ser sua para ser de Deus. Talvez você tenha permitido em sua vida coisas que não agradam a Deus. E hoje mesmo deve fazer as correções, deve pedir misericórdia, perdão para Deus, para colocá-la em ordem, no rumo certo, no altar do Senhor. Restaure completamente o altar de Deus, mas também restaure o seu relacionamento com Deus. Qual é a ligação que nós temos que ter com Deus? Oração. Esse é o relacionamento que temos que ter com Deus. Oração, oração e oração. Restaurar o altar de Deus na nossa vida é essencial para uma caminhada cristã vitoriosa. Assim como Elias restaurou o altar e viu o poder de Deus se manifestar, somos chamados a reparar os altares em nossas vidas, reconhecendo nossa necessidade, reconstruindo com propósito e clamando pela presença de Deus, que possamos experimentar o fogo purificador de Deus, a confirmação da sua presença e renovar nossa aliança com Ele.